Bom, de qualquer forma, vamos dar uma olhada aqui no telão os principais pontos do PL antifacção aprovado na Câmara dos Deputados e que agora vai para a sanção do presidente Lula. O que tem nesse texto, o que pode virar lei? Primeiro, favorecimento e domínio social estruturado. O projeto voltou a trazer alguns tipos penais, como esses dois, tá? Na versão do Senado, esses crimes tinham sido excluídos. Agora, então, 2 outros tipos de crime. O domínio social estruturado, ele pune a execução direta de atos de controle territorial e social por integrantes de organizações criminosas ultraviolentas, como milícias e grupos paramilitares. Já o crime de favorecimento ao domínio social estruturado foca na conduta de quem auxilia ou facilita a existência e a manutenção do domínio exercido pela facção, mas ali sem necessariamente participar das ações violentas diretas. Então entraram esses 2 novos tipos de crime. Outros pontos aprovados: facção criminosa como organização ultraviolenta. Volta a valer a definição mais detalhada criada pela Câmara para punir os grupos que controlam territórios com violência, ameaçam os moradores ou atacam serviços públicos essenciais. Também entrou, olha só, penas de 20 a 40 anos de prisão. Isso ficou mantido para os crimes centrais de domínio social estruturado. A Câmara rejeitou a proposta do Senado, que reduzia a punição para 15 a 30 anos. Também, olha só, a punição rigorosa a quem ajuda facções. Permanece, portanto, uma punição mais elevada para quem auxilia ou financia essas organizações, inclusive acima do que previa a versão do Senado. Um outro ponto, o auxílio reclusão e voto. Está mantido o corte do auxílio reclusão para familiares de líderes de facções criminosas que estão presos. E também todo o auxílio ligados a esses grupos que continuam com restrição ao direito de voto. Então, o líder de facção criminosa não vai poder votar. E ainda um último ponto, a divisão de bens apreendidos. O texto aprovado pela Câmara restabelece um critério fixo para repartir valores e patrimônios confiscados em investigações conduzidas conjuntamente por órgãos federais e estaduais. Os recursos serão divididos igualmente, vai 50% para a União e 50% para os estados. A regra impede a concentração integral dos valores no governo federal, um ponto que saiu da discussão do PL antifacção, tá? Então, agora só, esse último ponto que é o mais importante é a retirada da tributação de bets. Isso estava no Senado, uma contribuição de 15% por transferências de apostadores de plataformas online. Isso iria para o Fundo Nacional de Segurança Pública e, por decisão da Câmara, caiu, está fora, 30 bi a menos para as bets pagarem. Mas vamos repercutir a aprovação do PL antifacção com quem entende do assunto. Nós recebemos agora o delegado da Polícia Civil de São Paulo, André Pereira, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e também o coronel da reserva Azor Lopes da Silva Júnior, doutor, professor universitário de Direito e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigado aos dois pela disponibilidade. Eu gostaria primeiro que os senhores analisassem para nós se esse texto de fato resolve, na prática, o problema das facções criminosas no país, que tanto assustam quem nos assiste, e se existe um avanço, portanto, de que forma esse texto agora impacta na vida e principalmente na área de vocês dois, pessoas especializadas e que são ali da área da segurança pública. Vou começar com o delegado André, da Polícia Civil. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Bem, o projeto traz, sim, avanços estruturais no enfrentamento ao crime organizado e que passam pelo endurecimento de penas, por mecanismos, ferramentas que favorecem a investigação criminal para o enfrentamento necessário a essas organizações criminosas que chegaram a pontos nunca antes atingidos aqui no Brasil, do ponto de vista de realizarem ações extremamente violentas e de até mesmo se infiltrarem em setores econômicos lícitos. Portanto, a gente tem aí medidas que trazem também a possibilidade de uma asfixia financeira dessas organizações criminosas, que eu reputo que é o ponto mais relevante deste projeto. Queria ouvir também o coronel da reserva a respeito desse texto que foi aprovado. Coronel, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, doutor André. Prazer estar com vocês aqui. Eu concordo com o que foi dito pelo doutor André e só coloco uma outra questão em cima disso. Nós já tínhamos um aparato penal, processual penal, que era bastante rigoroso em relação à criminalidade, especialmente à criminalidade organizada. Então, dizer que o cenário vai mudar porque vai ser aprovado esse projeto de lei ou a própria PEC da segurança é tentar vender uma ilusão. Nós tivemos em 2019 o pacote anticrime que foi nesse mesmo sentido. Talvez o que falte muito no nosso país é um papel muito mais incisivo do governo federal, mas não no financiamento, eu diria, no cumprimento da missão precípua da Polícia Federal, que é evitar que as nossas fronteiras de quase 18 mil quilômetros sejam um portão de entrada para aquilo que é a maior pestilência da criminalidade organizada, que é o insumo principal, que são as drogas e o tráfico de drogas. Se a Polícia Federal conseguisse, nos trata aqui de criticá-la, mas esse é o papel constitucional dela, cumprir o seu papel, evitando a entrada de drogas que não são produzidas no Brasil e armas que também não são aqui produzidas, para alimentar as grandes facções criminosas, talvez os estados não sofressem tanto por suas polícias civis, por suas polícias militares, no combate a esse crime que acaba sendo muito mais inteligente do que o sistema federal brasileiro. Queria ouvi-los também a respeito dessa retirada da taxação das bets. É uma cobrança de uma taxa, a CID-Bets, que iria para o financiamento das políticas públicas de segurança pública. Afinal, a segurança pública padece neste momento de falta de recursos. Faltam recursos para combater o crime organizado. Foi uma perda a retirada deste ponto do texto, delegado? Olha, a gente acredita que esse ponto deveria ter sido mantido e já tratado em razão da urgência de nós termos, sim, financiamento para o enfrentamento ao crime organizado. Eu me alinho à fala do doutor Azor, no sentido de que o texto de lei em si não vai trazer um resultado efetivo na vida do cidadão, mas a gente precisa, de fato, ter avanços legislativos para preparar o terreno e, em cima disso, termos ações efetivas. E que ações são essas? De financiamento às forças policiais. Esse é o ponto fundamental. A lei de um lado e a execução dessa lei de outro. Não adianta de nada a gente ter uma lei em tese sem uma aplicação dessa lei, e para isso a gente precisa de recursos. Então, nessa lógica, seria de extrema importância que tivesse sido aprovada já neste projeto esse financiamento, essa contribuição social, em que nós teríamos, sim, uma regulamentação ainda maior e uma tributação dessas bets que tem um poder econômico gigantesco, que poderiam contribuir também com a segurança da população. Coronel Azor? Bom, eu, mais uma vez, vou concordar. É claro que tudo gira em torno de orçamento. Já dizia um antigo professor meu, e quando você quer saber a importância que um determinado governo dá a uma determinada política pública, olhe o orçamento, olhe a dotação orçamentária. Então, é claro que segurança pública custa e custa muito. Essa questão da BET é bastante complexa do ponto de vista político, porque já se especula uma série de bastidores dentro do Congresso Nacional que teriam levado, na decisão de ontem, no plenário, fosse feito um destaque e a retirada para que fosse tratado o assunto, particularmente essa contribuição sobre o domínio econômico nas bets, para uma lei especial. Alguns vão dizer, e alguns dizem até que o Congresso agiu bem, porque não haveria, na visão desses, uma pertinência temática. O assunto cuida de segurança pública e aqui está se mexendo com tributação. Alguns outros diriam exatamente o contrário, como é o caso do relator. O deputado Derrite fez questão de colocar no seu relatório final também essa incorporação que foi feita pelo Senado, e uma boa incorporação, no meu modesto ponto de vista. Mas, por via das dúvidas, tentando seguir ou com amparo do regimento, ou sabe-se lá por quais razões de bastidores, essa questão foi retirada do projeto final, que acaba de ser aprovado e segue a sanção. Minha maior preocupação agora é o que o presidente da República vai opor de vetos a esse projeto de lei, porque sabidamente
os partidos progressistas, ditos progressistas, eles tratam a questão da criminalidade, isso historicamente, de uma forma muito romântica. É preciso lembrar que em 2009, no Lula 2, nós tivemos a primeira e única Conferência Nacional de Segurança Pública, que movimentou ao longo de um ano inteiro toda a comunidade, uma participação social realmente efetiva, e das diretrizes 40 e princípios 10 que foram eleitos de maneira mais democrática impossível, nada foi feito em Lula 2, em Lula 3 e nem em Dilma 1, Dilma 1,5, 2,5, ou 1. Muito obrigado, delegado André, Coronel Azor, pelas impressões de vocês, pelos comentários, pelas análises. Se vê como a questão da segurança pública é muito mais complexa e muitas vezes um projeto de lei pode ser insuficiente para resolver o tamanho deste problema. Muito obrigado aos dois pela participação. Até uma próxima.